Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. O título e o tema desse vídeo é Moisés e João Batista questionaram a Deus. Questione você também. A teologia toda a autoridade de Jesus Cristo, essa que eu trago para você, ela deixa de fora as cartas do apóstolo Paulo e a parte adulterada do livro do Apocalipse. Eu recebi revelação divinas para desvendar o livro do Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro do profeta Daniel. Eu defendo a lei de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. Creio que você também faça o mesmo. Por isso, eu peço a você que deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação e que se inscreva no meu canal. Você pode até pensar que eu tenho alguma coisa contra Paulo, eu não tenho. Aquele servo de Deus descrito no livro de Atos dos Apóstolos é o verdadeiro Paulo. Agora, esse Paulo descrito nas cartas, ele é o abominável da desolação. E aquela prova mais simples que você pode ter à sua disposição é que as doutrinas do apóstolo Paulo ensinam que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida mediante fé somente, e não do espírito após a morte mediante obras, mediante fé e obras. Tiago e Jesus, a Bíblia toda ensinam assim. E que, uma vez livres da lei de Deus e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos. E que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Mas isso é obra da abominável da desolação, que, segundo Daniel, é um personagem inventado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano, com o espírito do maligno, para se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Ele também é conhecido como Anticristo. Daniel 8:25 descreve assim: ele destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Ou seja, só a revelação divina é capaz de abater o abominável da desolação que tem o rosto do apóstolo Paulo. O texto que a gente vai utilizar hoje vai ser Romanos 9:18-23. Eu vou fazer a leitura comentando para que o vídeo não fique muito longo. Versículo 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Meu comentário. O abominável da desolação está agindo com lógica. Ou seja, essa pergunta dele é lógica. Essa é a lógica da descrença na justiça de Deus. É por isso que a carta aos Romanos pode ser considerada o maior manual de ateísmo já posto à disposição dos seres humanos. Agora no versículo 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Meu comentário. Nenhum ser humano jamais faz um contato válido com Deus sem questioná-lo primeiramente. Moisés é um personagem mitológico muito antigo, esculpido pelo dedo de Deus, para nos ensinar que devemos questionar a Deus. João Batista foi o ser humano que mais perto chegou de Jesus quanto à natureza da sua concepção e seu papel profético, mas ele questionou a Deus no momento em que mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias ou deveria esperar por outro. Versículo 22. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparado para a destruição. Comentário meu. O abominável da desolação, conforme eu já defini, ensinou aos pregadores teólogos e escritores cristãos ortodoxos a não aceitarem a tese joanina de que Deus é amor. Eles vão
para a parte editada do livro de Apocalipse, para mostrar que o Cordeiro se transformou em um facínora sanguinário, a quem chama de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a referência joanina é: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Agora, versículo 23 de Romanos 9. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecido as riquezas da sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Olha, gente, aqui encerra Romanos 9,18. Isso aqui é terrível. O abominável da desolação, ele tem o poder de controlar o texto de tal maneira que ele traga agrados ao leitor para dizer que você faz parte de um grupinho seleto, predestinado e eleito de Deus, e que realmente, segundo Augusto Nicodemo, esse grupo é muito diminuto, uma quantidade infinitamente pequena, comparada com os que estão no céu, até aqui, registrado em Apocalipse 5, 11 e 12. Então, apenas alguns, porque todos merecem o inferno. Então, isso é terrível demais, isso é terrível demais. Mas a conclusão é que o abominável da desolação destruirá muitos que neles confiam, se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, apesar disso ele será destruído não pelo poder dos homens. Daniel 8:25. Gente, não tem como você acreditar que essa loucura contida na carta aos Romanos, a carta aos Romanos, primeiro 11 capítulos, é recheada de material destinado a formar o maior manual de ateísmo já posto à disposição do ser humano. De 12 a 16, 12, 13, 14, 15, 16, é Paulo falando ali, eu não vou fazer um comentário, porque não cabe aquela carta de Paulo. Paulo era um sujeito simples. Eu sempre costumo dizer, Paulo era um homem simples. Jerusalém fica a 200 quilômetros de Damasco. Ele se converteu perto de Damasco. Lá em Damasco já havia crentes, tanto assim que Ananias foi chamado de Damasco, foi socorrê-lo. E lá Ananias pregou os primeiros rudimentos para ele. Como o cristianismo é muito fácil, ele logo começou a aprender, ele começou a pregar. Se converteu genuinamente, começou a pregar. Muitos dias depois, dizem que há 3 anos, não acredito que mais, ele fugiu de Damasco, porque estava sendo ameaçado. Foi em Jerusalém. Quando chegou lá, ele se apresentou aos crentes comuns. Ninguém acreditou. Disseram, ficaram até com medo dele. Apresentou-se àquele poço de longanimidade chamado Barnabé. Barnabé o encaminhou aos verdadeiros apóstolos. Ninguém o conhecia. Mas ele foi se juntando ao grupo e foi pregando o evangelho. Pregou livremente em Jerusalém. Segundo as cartas do apóstolo Paulo e pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos, ele era um dos seres humanos mais importantes de todo o Império Romano. Mas não era. Ninguém conhecia Paulo. Ele era um ilustre desconhecido em Jerusalém. Então, tudo que se inventa do apóstolo Paulo nas cartas é tudo mentira. Considere que as coisas não estão perdidas. Jesus é que ele diz que é. Jesus não é um ser humano como outro qualquer, como diz pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos. Ele diz que Jesus é Deus Filho. Mas esse Deus Filho tem um espírito humano. Ressuscitou, encarnou-se e está comendo todos os dias no céu, sentado à direita do Pai, que com certeza é um ser humano mais velho do que ele, biologicamente falando, mais velho do que ele. Isso é um absurdo. O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 17. Quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai para voltar a ser um com ele. Por isso dizemos que ele está no seio do Pai, indistinguível, onipotente, onipresente, onisciente. É isso que é Jesus. Por isso eu recomendo que você o receba como Deus. Mas para que você realmente tenha uma noção perfeita
Para que você seja empoderado por Deus, até mesmo pelos homens, eu convido você à experiência de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos e levar a Deus em oração todas as suas petições e suas necessidades, estender a mão ao seu próximo, tanto quanto as suas forças permitam. Isso dá sentido à vida, isso descortina algo novo e esperançoso diante de Deus. E também o empodera diante dos homens. É muito importante, é muito importante. Essa causa, eu sei que essa causa não pode ser só minha porque ela é revelada. A minha causa é reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável, bem diferente desse que está aí. Para isso eu deixo o meu e-mail para que se você quiser me ajudar, entre em contato comigo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, que Deus o abençoe.